E nesta noite, eu quero chamar você para uma palavra da parte de Deus. Nós temos um tema no ano de 2021, que é exatamente colhendo os frutos. Amém? Parece que você não concorda. Estamos vivendo o tema de colhendo os frutos. Oh, agora acho que você entendeu, né? Nós queremos colher os frutos de uma vida de intimidade com Deus. Amém? Não há quem viva em intimidade com Deus e não colha frutos. Amém? Mas eu quero trazer uma reflexão especial nesta noite para você, dentro do nosso texto áureo, na verdade, o grande texto de 2021. Qual é o nosso grande texto de 2021? Isaías capítulo 58. Né? Engraçado que quando levantamos aquele projeto de Um Dia pelo Brasil, quando eu liguei para um pastor amigo meu para falar sobre isso, ele disse: olha, pastor Domingos, eu estou disposto a entrar com você e com os irmãos para a gente poder fazer um trabalho, mas essa coisa de jejum e oração está ótimo, mas jejum pelo jejum, e aí, como é que a igreja vai estar se posicionando? Eu estou muito reticente quanto a essa questão de jejuar apenas por jejuar, porque pode ser que a gente esteja jejuando, mas não preenchendo os requisitos divinos, né? E eu estou pensando muito em Isaías 58, eu disse: oba! Você está comigo, porque Isaías 58 é o nosso texto básico do ano de 2021, e nós pregamos sobre 12, quantos? 12 batismos do Espírito Santo para esse tempo, baseado em Isaías 58. E hoje eu quero repetir, e agora vamos fazer isso de forma sistemática, um por um, né? Eu quero falar sobre o batismo da unção profética, que foi exatamente o primeiro que nós falamos nesses dias. Estamos recapitulando o texto, voltando à base e pregar sobre esses batismos todos para toda a igreja. Amém? Eu vou falar sobre o que mesmo? Quem entendeu o que eu disse? Eu vou falar sobre o quê? O batismo da unção profética. Eu quero que você abra a sua Bíblia, portanto, em Isaías 58, e o versículo 1 é o texto que nós vamos tomar nesse instante para iniciarmos a nossa palavra desta noite. Isaías 58, versículo 1 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Diga comigo: denunciar pecado e proclamar a redenção. Aleluia. Fala: denunciar pecado e proclamar a redenção de Deus. O batismo da unção profética trata exatamente disso. Era exatamente isso que o Senhor estava falando através de Isaías. E ele estava abrindo o seu texto, falando de um tempo maravilhoso que Deus estaria trazendo para Israel, um futuro glorioso que iria acontecer pós-exílio babilônico. Eu já falei isso aqui 50 vezes e vou repetir. Isaías estava dizendo para o povo de Israel, portanto, povo de Judá, com os quais ele convivia naquele tempo, depois que o povo, as outras tribos do norte já tinham ido para a Babilônia, agora o reino do sul seria atacado também. Mas o rei do sul naquela época não acreditava que isso ia acontecer. Deus estava dizendo: vou levar vocês também.
vocês também serão escravizados em Babilônia e irão ser disciplinados por causa dos pecados que vocês estão praticando. Eu não posso suportar esse pecado do meu povo escolhido, e deixar vocês simplesmente tranquilos, como se estivesse fazendo a minha vontade. Eu não concordo com isso, e eu vou ter que disciplinar o povo que é meu. E a forma que ele encontrou para disciplinar o seu povo era levá-los para a Babilônia e deixá-los por 70 anos apanhando como cativos, para cobrar deles os pecados que eles estavam praticando como nação de Deus. Você só pensa que Deus é só amor? Muita gente pensa que Deus é só bondade. Sim, o amor de Deus nos disciplina, amém? O amor de Deus nos corrige, amém? O amor de Deus nos chicoteia para nos levar de volta à santidade quando estamos fora do projeto, amém? O amor de Deus nos bate como filhos que somos, para nos educar segundo os seus princípios divinos, amém? E era isso que Deus estava falando. Mas agora, você sabe que esse futuro glorioso, que está no capítulo 60, eu estou no 58, mas você depois vai ler até mesmo 58, no versículo 11, que nós estudamos bastante aqui, e depois você vê todos o restante, 12, 13, 14, até o restante do capítulo, falando sobre um futuro glorioso. E chega no versículo 59, ele está alertando o povo, dizendo: olha, eu não estou surdo, o Senhor não está surdo, a mão dele não está encolhida. O problema é que o pecado separa o povo da bênção de Deus. Os problemas estão acontecendo porque o pecado está separando o povo e Deus. Uma cortina maligna colocada entre Deus e o povo, e Deus não pode trabalhar com essa situação. E aí, no capítulo 60, se você começar lá, Isaías, você vai ver dizendo assim, ó: desperta, levanta, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo. E aí ele começa a falar, né? E no capítulo 61, ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, Isaías está profetizando um tempo novo. Mas você sabe que Israel, a nação judaica, ainda não experimentou isso na totalidade. Essa bonança, esse tempo maravilhoso, esse tempo de glória, a nação de Israel ainda não experimentou. E nós, estudiosos da Bíblia, sabemos que isso acontecerá com Israel após o milênio. E por que não aconteceu ainda com Israel? Porque Israel, infelizmente, não reconheceu Jesus como Messias, não reconheceu ainda a Jesus como Salvador. Ao contrário, rejeitaram o Messias, dizendo que ele não era o Messias. Mas vai ter um dia, haverá um dia em que Israel dirá: ora vem Senhor Jesus. Ele dirá: bendito que vem em nome do Senhor. E esse dia vai ser um dia muito difícil, porque, segundo a Bíblia, eles estarão sitiados numa grande batalha, e o Senhor virá para resgatá-los, porque há uma promessa de Deus para Israel, baseada na promessa que Deus fez para Abraão, o pai daquela nação. E Deus vai cumprir, e vai cumprir em Jesus. Por isso, o capítulo 61 ou 60 diz: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Mas eles não aceitaram a luz. E o capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. E aí explica para quê. E esse capítulo estava falando de Jesus. E Jesus mostrou isso claramente quando abriu a Bíblia.
no templo de Nazaré, no capítulo 4 de Lucas, assim que ele voltou da tentação do deserto, quando estava começando o ministério, ele disse: hoje se cumpriu a profecia, sou eu. Isaías estava falando de mim. 750 anos antes do cumprimento, estava lá Jesus, agora cumprindo cabalmente o que Isaías tinha dito. 750 anos entre o que Isaías profetizou e o cumprimento em Jesus. E a pergunta que fica agora é: se não se cumpriu ainda para Israel como nação, porque eles negaram o Messias, mas o Messias que estava no templo lá em Nazaré diz: agora se cumpriu em mim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, esse tempo profetizado de bonança, de bênção, de glória, de presença de Deus para um povo especial, cabe para quem? Essa é a pergunta. Quem é o povo que hoje está legitimado para tomar posse de todas as promessas de Deus, profetizadas no capítulo 58, profetizadas também no capítulo 60 e no capítulo 61, já que o Israel judeu não conseguiu ainda receber tudo isso? Quem é que tem posse disso hoje? Quem é? A igreja. Fala, a igreja. Fala, a igreja do Senhor está legitimada. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, aqueles que se tornaram agora verdadeiros filhos de Deus em Cristo Jesus, já podem experimentar hoje todas estas promessas gloriosas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Eu quero que você feche os olhos e ore comigo, porque eu tenho uma palavra baseada nesse batismo. O batismo da unção profética é para mim e para você agora. Para Israel é no milênio, mas para mim e para você é agora. Então, eu quero que você ore, feche os olhos e ore comigo, porque Deus quer falar muito com cada um de nós nesta noite. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você, e eu preciso que você esteja totalmente aberto para entender isso. Pai querido, eu me curvo diante do Senhor, consagro minha vida a Ti e declaro minha total dependência ao Espírito Santo. E eu te peço que me unja nesta noite com sabedoria e graça, e que aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, o Senhor fale através de mim. Que o Espírito Santo tome minha mente, meu coração, minhas emoções, todo o meu ser, para que a palavra seja do Senhor e não minha. Pai querido, em nome de Jesus eu me cubro com o sangue do Senhor. E debaixo da cobertura do sangue de Jesus eu dou uma ordem a Satanás e seus demônios que saiam da minha presença agora, em nome de Jesus, e vão todos para o lugar que Jesus determinar. E eu estendo essa cobertura agora sobre cada pessoa que está nesse templo, e todas as pessoas que estão ao alcance da minha voz, e tendo a minha imagem através dos seus aparelhos em sua casa nesta noite. Que cada um de nós seja coberto pelo sangue de Jesus e que essas mentes todas sejam cativas ao Espírito Santo. Em nome de Jesus eu repreendo toda ave de rapina, todo espírito das trevas que porventura querer roubar a palavra, todo bloqueio espiritual ou psicológico que porventura estiver bloqueando essas mentes, eu repreendo e anulo, cancelo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e declaro essas mentes prontas, preparadas pelo Espírito de Deus, cativas ao Espírito Santo, para entender o recado do Senhor nesta noite. Fica conosco, oramos em nome de Jesus, Pai. Amém? Eu quero falar, queridos, sobre 3 responsabilidades da igreja que é legitimada exatamente como a nação de Deus para este momento. Se somos a nação de Deus para este momento, se estas promessas repousam sobre a igreja, então
Alô, igreja! Alô, igreja do Senhor Jesus! Alô, Brasil! Alô, irmãos e irmãs em Cristo! O Senhor Jesus nos chama nesta noite para assumirmos a nossa responsabilidade como ministros e ministras do Senhor Deus. Esse é o tempo em que o mundo está esperando um posicionamento da igreja. Esse é um tempo em que as pessoas aflitas e desesperadas por aí, por causa da pandemia, por causa da crise emocional, da crise social, da crise política, da falta de justiça, estamos vivendo um momento de injustiça, um momento de muita falcatrua, de muita mentira, de muita pressão, e o inimigo está usando esse momento para destruir muitas pessoas, inclusive atingir a igreja. E esta é a hora que os verdadeiros cristãos, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que estão ligados e conectados ao Espírito Santo, aqueles que estão vivendo debaixo da palavra de Deus, aqueles que não vão se dobrar para o pecado, aqueles que aceitam a palavra de Deus como regra, aqueles que creem que Jesus está no controle de tudo. Alô, igreja! Alô, Brasil! Alô, irmãos e irmãs! Acordem, despertem. Eu quero falar sobre as 3 responsabilidades que a igreja do Senhor tem nesse tempo, imbuída desse batismo profético, esta unção profética. Eu quero que, além do texto de Isaías 58:1, clama em plenos pulmões. Olha o texto: clama em plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. É hora da igreja levantar para clamar, para abrir a boca como uma trombeta. E eu quero evocar nesse instante, para falar dessas 3 responsabilidades, a primeira responsabilidade, eu quero evocar a carta de Pedro, o apóstolo Pedro. E eu quero parar no primeiro capítulo, no versículo 13 até o versículo 17, falando da primeira responsabilidade, que é não se contaminar com o pecado. A igreja não pode se contaminar com o pecado. Essa é a primeira responsabilidade da igreja nesse momento, em que todos estão olhando para a igreja do Senhor para saber o que é ser igreja, o que é ser crente, o que é ser cristão. Cadê a vida que nós pregamos, que eles veem na palavra? Cadê o posicionamento dos crentes? Cadê o posicionamento da igreja? Cadê a fé da igreja? Cadê a mensagem da igreja? Cadê a postura da igreja? Cadê o posicionamento de cada cristão? Cadê? As pessoas estão esperando. E olha o que diz o texto. 1 Pedro capítulo 1, versos 13 a 17. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É um tempo de peregrinação.
Você, igreja de Cristo, não é deste mundo. A Bíblia diz bem claro, aleluia. Capítulo 17, Jesus fez uma oração apaixonada. Capítulo 17 de João, ele dizia, entre tantas coisas, dizia: Pai, guarde os seus filhos que estão no mundo. Eles não são do mundo, eu os tirei do mundo, então guarde-os em teu nome, para que eles sejam um com o Senhor, comigo e uns com os outros. Eles são santos, eles são retirados do mundo, eles são meus, eles são seus. Meus irmãos, é meio complexo você imaginar: pastor, eu não sou do mundo. Você não é. Se você é a igreja, você não é do mundo. Ah, mas eu estou no mundo. Então, eu sempre brinco para as pessoas que eu sou um ET, porque eu estou na terra, mas eu não sou da terra. Eu sou peregrino, eu sou forasteiro aqui em terra estranha. A minha pátria é no céu. Então, se eu for diferente das pessoas do mundo, é ser normal. Hoje, ser normal para muita gente é ser igual ao mundo. Ser normal é fazer o que o mundo faz. Ser normal é seguir a corrente. Está todo mundo dizendo assim: gente, isso não tem nada a ver, porque todo mundo faz. Então vai fazer se você é do mundo, porque está dizendo exatamente todo mundo. Mas a Bíblia também diz, em 1 João capítulo 5, que todo o mundo jaz no maligno. E eu não sou do mundo. Aleluia. Ao contrário, o Senhor me tirou do mundo, e agora eu sou do céu, eu sou de Deus. E se eu sou de Deus, Ele está dizendo assim, ó: portai-vos, aleluia, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, não vos amoldeis às paixões deles, sede santo, porque o vosso Pai é santo. Aleluia. Ele está falando: sede sóbrios. Você tem que cingir o entendimento. Ou seja, ele está falando para proteger sua cabeça agora, para proteger sua mente, proteger seu coração, proteger sua consciência, proteger aquilo que você acredita, aquilo que você entende, aquilo que você estudou, aquilo que você crê. Sua crença e suas crenças e seus valores precisam estar protegidos em Deus, através do poder do Espírito Santo, na meditação da palavra. Porque cinja quer dizer proteja, fortaleça, coloca um cinturão forte em torno da sua mente, do seu entendimento, para que você possa continuar esperando o Senhor com comportamento de santo. Como é que você vai dizer para as pessoas que Jesus é maravilhoso, que o caminho é Jesus, que a verdade é Jesus, que a Bíblia está certa, que a Bíblia tem razão, que essa verdade é imutável? Nós acabamos de cantar que o nosso Deus é fiel, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso, que Ele guarda, que Ele protege, que vale a pena confiar nele, porque Ele é socorro, que Ele é... Como é que você vai continuar falando isso, se você está misturado com o mundo? Se quando olha para você e para a sua prática é igualzinho a todo mundo. Você não é igualzinho a todo mundo, você é igreja. Nós somos igreja. Portanto, a primeira responsabilidade da igreja é não se contaminar com o mundo, com o pecado. A nação santa é chamada para representar seu pai. Diga: meu pai. Seu rei, fala: meu rei. E o seu país, fala: seu país. A nação santa, a igreja do Senhor, é chamada para representar Deus Pai, representar Jesus e representar o país que é o nosso lugar, o céu. Amém? Então, quando nós oramos e dizemos assim: venha o teu reino, assim na terra como no céu, você está dizendo: Deus, traga o céu para a terra através da minha vida e reina neste mundo através da minha vida. Há um tempo de peregrinação.
Por que peregrinação? Porque você não está na terra que é sua, num país que é seu. Mas você precisa respeitar, amar e honrar o seu país de origem, o rei desse país e o dono da sua vida, que é Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele está falando de você portar, ser de santo em todo o vosso procedimento. A igreja tem que ter procedimento santo. A igreja tem que ter postura santa. A igreja precisa andar dentro da palavra. Não é um discurso. Tem muita gente que não acredita mais no evangelho que os crentes pregam, porque o discurso é bonito, mas a prática é horrível. Tem muitos pastores que já perderam totalmente a sua moral, muita gente que perderam a sua credencial, muitos crentes que se dizem crentes que já perderam completamente a sua condição moral perante a sociedade, porque a sua vida não condiz com aquilo que a Bíblia diz, e ele não está nem aí. Eu sei que temos fraquezas, eu sei que temos que enfrentar lutas internas, eu sei que podemos tropeçar e cair, eu sei que podemos enfrentar dificuldades na vida, eu sei que há crises espirituais muitas vezes, que há algumas quedas, que há algumas propostas do inimigo e tropeços, mas o problema não é se você tem fraquezas, ou se você tropeça, ou até se você cai, é se você realmente conforma em permanecer caído e continuar do jeito que está. Você tem que lutar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A santidade é o que nos mantém íntimos de Deus e que nos confere autoridade divina nesse mundo mal. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Sem santidade você não tem autoridade para falar nada com ninguém. A igreja não tem poder nenhum se ela está misturada com o pecado, contaminada com o pecado. Não tem, ninguém tem. A única maneira de nós levantarmos o pendão da vitória e proclamarmos o mundo e falar que esse mundo tem jeito, que o Senhor está aí e que Ele tem poder para resolver a crise, é se nós nos posicionarmos ao lado do Senhor em santidade, com verdadeira intimidade com Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Então não se contamine, meu irmão. Não se contamine, minha irmã. A segunda responsabilidade, eu quero correr, aleluia, da igreja do Senhor, é manter acesa a chama da adoração. E eu quero também invocar Pedro, capítulo 2, agora, o versículo 3 até o versículo 5, que diz assim, ó: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bem bondoso, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós, aleluia, mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Quem crê, diga glória a Deus. O inimigo está louco para fazer você calar. O inimigo vai trabalhar 24 horas para criar crises espirituais e emocionais na sua vida cristã, para que você pare de ler a Bíblia em casa, para que você pare de orar, para que você pare de louvar, para que você pare de cultuar, para que você deixe de reunir. Hoje tem uma onda terrível avassalando o Brasil, inclusive, os desigrejados. Antigamente, nós, quando pregávamos o evangelho para as pessoas se converterem, nós chegávamos na casa de muitas pessoas que diziam católicas, mas que nunca tinham ido a uma missa, a não ser o dia que foi batizado quando criança, era por causa da tradição dos pais, né? Mas nunca seguia nada do catolicismo. Então nós chamávamos as pessoas de católicos nominais. O pior que está acontecendo hoje é que são os crentes nominais, ou seja, filho de crente, irmão de crente, e criado na igreja, não sei o quê, mas desigrejado. Por que desigrejado? Porque o inimigo botou na cabeça deles que a igreja é horrível, que todo mundo da igreja é hipócrita, que os pastores não valem nada, que não sei o quê, não sei o quê. Uma crítica terrível, sabe por quê? Porque as pessoas querem pecar, as pessoas querem fazer tudo errado, eles querem viver igual o mundo e botar a culpa na igreja quando a igreja disciplina, quando a igreja corrige. Ou seja, hoje está assim, se você deixar todo mundo andar de qualquer jeito, fazer o que quiser e não tiver problema nenhum e cobrir todo mundo, ficar lambendo todo mundo, cobrindo os pecados, você é um pastor legal, um pastor bacana, né? Até porque pode dizer bacana nesse caso. É um pastor legal, um pastor assim, assado e não sei o quê. Nosso pastor é top. Por quê? Porque não mexe com você, não
não te corrige, não te disciplina, deixa você à vontade, peca à vontade, fica à vontade, ou seja, vem do jeito que tiver, permaneça como está, e está tudo bem, vamos todo mundo para o céu, e blá, 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 blá. Esse papo populista, esse evangelho descarado, esse evangelho cínico, esse evangelho que não é o evangelho de Cristo. Esse nunca foi o evangelho de Cristo. Vem como está e fica como está. Quem te falou isso? Ah, tá. Eu só consigo acreditar nesse tipo de evangelho com a seguinte hipótese. Jesus falou que a parábola do semeador, o semeador semeou a semente boa, a semente do campo, da vinha, né? Da lavoura, semeou a semente boa, mas quando foi à noite, veio o inimigo e semeou o joio. E aí nasceu o joio e o trigo, o joio no meio do trigo. E depois tentaram arrancar e falou, não, deixa aí crescer os dois juntos. Mas no dia da colheita, para onde vai o joio? A resposta que você tem para quem quer andar de qualquer jeito na igreja, sem ser corrigido, e achar que ser disciplinado, chamado a atenção, é problema, é ruim, é porque o pastor não presta, coloque-se agora diante de Deus e pergunte, eu sou trigo ou eu sou joio? Você pode enganar todo mundo até o dia da colheita, mas pastor que se preza, e que está na palavra, vai corrigir, vai denunciar o pecado, vai falar com você, vai chamar a sua atenção. É hora dos pastores denunciar o pecado. Alô Brasil, alô igreja, é hora dos pastores denunciarem os pecados dentro da igreja. Dentro da igreja. A igreja que vai subir, ela precisa ser corrigida. Então não tem essa de quando você vai corrigir, ficar com medo de gente que vai embora, porque você acabou botando para fora, e os desigrejados que têm raiva de todo mundo. Que conversa fiada é essa? Quem disse que a igreja não tem que reunir? Quem disse que eu tenho que ser um cristão anônimo? Jesus não nos chamou para sermos cristãos anônimos, escondidos em casa. Ele nos chamou para sermos luzes, sermos colocados no velador para iluminar a todos aqueles que passam. Ele nos chamou para ser testemunhas. Aleluia. Não existe essa de desigrejado, porque a igreja é hipócrita, porque a igreja... Tá bom. Se você disser que tem pecado dentro da igreja, eu concordo. Se você disser que tem pastores que não honram o ministério, o chamado do ministério, eu também concordo. Eu não sou juiz, sou testemunha. Mas eu concordo, sim. A Bíblia está bem clara sobre isso. Se você disser que tem muita gente dentro da igreja que está aprontando, eu também concordo. Porém, eu concordo com uma coisa: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. A Bíblia diz que aqueles que querem andar em santidade, Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo, fica tranquilo. Primeira carta, né? O Senhor conhece os que são seus, cara. E qualquer que quer viver em Cristo, aparte-se da iniquidade, sai fora, anda em santidade diante do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, a igreja foi chamada para adorar. E a igreja não pode se negar a reunir, a congregar, a estar pronta para adorar. E aí eu quero nesta noite dizer uma coisa interessante. Eu quero que você caminhe um pouquinho. Ou seja, que é a nossa responsabilidade manter a chama da adoração. Eu queria que você pensasse o seguinte: a nação santa tem que manter limpo o santuário. Quem entendeu? A nação santa tem que manter edificado o altar. Fala santuário. Fala santuário. Fala altar. E tem que manter acesa a chama do sacrifício. Fala chama do sacrifício contínuo. Eu queria que você parasse para pensar nesse texto que nós acabamos de ler de Pedro aqui. Da segunda responsabilidade. Ele falou o seguinte: agora vocês
Pensem em uma coisa: se vocês já experimentaram Cristo, se já tendes a experiência que Ele é bondoso, Pedro está chamando os crentes para uma coisa empírica, não é aquela coisa alheia, fora, aquela coisa sem sal, que eu nem sei o que é. Não, ele está falando de algo palpável, alguma coisa que arde em você. Se você teve a experiência que o Senhor é bondoso, e já se achegou para Ele como a pedra viva, rejeitada pelos homens, ou seja, você está ligado em Jesus nessa experiência, igual cantamos aqui nesta noite. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Quem já sentiu essa brasa ardendo no coração, quem já sentiu Jesus dentro do coração, não consegue ficar vazio mais. Essa experiência empírica, essa coisa que arde dentro, você já experimentou isso? Quem já experimentou isso aqui? Ele falou: então, você que experimentou isso, através do seu relacionamento, através da sua entrega, através da sua comunhão com Deus, através da sua aliança viva com Cristo, se você já experimentou esse Cristo, aleluia, aleluia, aleluia. Ele disse: agora é hora, você deve se achegar a Ele, aleluia, como a pedra que vive. Uma pedra poderosa que foi rejeitada pelos homens, mas foi eleita e preciosa para Deus. E agora você, como a pedra que vive também, agora sois edificados casa espiritual para o sacerdócio santo, para prestar sacrifício de adoração ao Senhor Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Há algum tempo nós cantamos um hino: faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, e com graça serei, Senhor, santuário para teu louvor. Por que você cantava isso? Por que fizeram essa composição? Porque a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia fala do santuário que o Senhor mandou construir. Moisés construiu o santuário. E sabe qual era o modelo? O modelo que estava lá no templo, o Santo dos Santos, com a arca, com toda aquela coisa maravilhosa, era o modelo do céu. Fala, modelo do céu. Era aquilo que estava no céu, que Deus falou assim, tudo segundo o modelo do céu. Era o modelo da adoração do céu, amém? Só que lá era um lugar onde as pessoas iam adorar sistematicamente. O sumo sacerdote entrava, pouca gente tinha acesso, era uma coisa bem ritualística, mas Deus estava lá, na arca da aliança, em cima dos querubins, manifesto no fogo, a nuvem estava lá, era uma presença gloriosa. Agora, aleluia, mudou tudo, porque Jesus tomou todo esse espaço. Quem entendeu? Aleluia! Jesus assumiu todo esse espaço. Jesus é o Deus vivo que veio encarnar-se como homem para fazer de mim e de você tudo aquilo que estava contido ali simbolicamente, agora de forma diferente. Ele disse em João capítulo 4 e versículo 23, ele disse assim, ó, entre outras coisas, ele disse o seguinte, ó: os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E depois diz assim: e são estes que os pais procuram para seus adoradores. Não é mais falou para aquela mulher samaritana, não é nesse monte e nem mais em Jerusalém o lugar de adorar. Sabe o lugar de adorar? O lugar de adorar é aqui. Paulo disse: vós sois templos do Espírito Santo que habita em vocês, portanto vocês são santuários de Deus. Glória a Deus. Pedro falou assim, só que Pedro trouxe uma visão um pouco mais. Paulo estava falando do individual.
Quem está entendendo? Está falando que você, eu, cada um de nós é um santuário onde o Espírito de Deus habita e que cada um, segundo Jesus, pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse momento que você reúne na sua casa, que você senta com a Bíblia na mão para fazer o seu devocional, para orar, para buscar a Deus, para ministrar, meditar na palavra, para ajoelhar e buscar a graça de Deus na sua vida, ali está um altar em chamas, ali está um santuário, ali está alguém cultuando, ali está uma pedra viva, cheia da unção de Deus, mandando sacrifício de louvor e adoração para o céu. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Individual. Só que Pedro, no capítulo 1 aqui, no texto que nós lemos, no capítulo 2 de 1 Pedro 3 a 5, que eu acabei de ler, ele está chamando os crentes para uma coletividade. Ele está falando: ei, você que acha que desigrejado você pode fazer o que quiser, que não tem problema, que a reunião dos crentes não faz falta nenhuma, que você não precisa do culto. Ei, você, escuta o que eu vou dizer. Vocês são pedras vivas que juntos formam o edifício que constrói o templo, a casa, o local, o lugar do culto. E juntos podem oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor nosso Deus. Várias pedrinhas juntas, construindo uma casa, mesmo que pode ser universal ou local, não importa. Quando dois, Jesus falou 2 ou 3, aleluia. E imagina uma comunidade assim, amém? Imagina uma comunidade assim. Que maravilha é quando esses crentes juntam para oferecer juntos mas são todos pedras vivas, não é pedras mortas, não são altares apagados, não são lâmpadas apagadas, são lâmpadas acesas, são tochas vivas, tochas colocadas diante de Deus, cheias do azeite do Espírito Santo, colocadas juntas para construir o culto a Deus. Então esquece essa história de desigrejado, meu irmão. Que eu não preciso. O inimigo está falando com as pessoas agora na pandemia: não vá, não reúna. Eu estava assistindo o discurso da defesa de alguns advogados, alguns juristas que foram defender diante do STF, nessa discussão lá de fecha a igreja, abre a igreja, mantém a igreja aberta, não sei o quê. Advogados cristãos de várias organizações para-eclesiásticas, associações e essa coisa toda, usaram da palavra por 5 minutos para trazer uma palavra defendendo aquilo que eles entendiam. Eu ouvi durante 1h30. Eu fiquei babando com a defesa que aqueles homens fizeram. Eu vi Deus falando com o Supremo Tribunal. A igreja tem que reunir. A igreja faz um trabalho especial para as pessoas. Está provado cientificamente que as pessoas que reúnem igrejas e que defendem a sua fé tem muito menos probabilidade de entrar em depressão, em desesperarem e se matarem. O índice de suicídio entre crentes é o mínimo, comparado com as pessoas que não têm fé, que não têm igreja, que não reúnem, que não tem nada disso. E que a comunidade dos crentes, a palavra dos crentes é terapêutica para a cura, para ajudar, para tirar as pessoas da crise. E portanto a igreja tem que reunir. Outros disseram de forma bem sábia, usando a história, a retórica toda, para defender, dizendo: em toda época de crise, em todas as situações, a igreja sobreviveu.
A igreja enfrentou o Coliseu, a igreja enfrentou as feras, enfrentou a Inquisição, enfrentou tudo, e ela estava lá reunindo, ela estava lá junta, ela não recuou. E outros falaram ainda coisa mais bonita. Vale a pena você parar, eu tenho lá o link lá para mandar para vocês. Vocês ouviram os evangélicos defendendo o que eles falaram, o que os advogados falaram. Incrível. Falando assim, ó, a igreja precisa ser respeitada, porque onde o Estado não vai, a igreja vai. Onde os médicos não vão, a igreja vai. A igreja está lá nas tribos ribeirinhas, a igreja está lá nos rincões, está lá em todos aqueles cantões, onde ninguém vai, onde não chega recurso, não chega remédio, não chega isso, não chega aquilo, a igreja está lá. A igreja tem que ser respeitada, porque ela presta um papel social maravilhoso. Eu fiquei babando para os caras, porque tudo aquilo que nós estamos falando aqui do púlpito da igreja, eles falaram lá para o STF. O seu Luiz Fux teve que ouvir, do princípio a fim. Meus queridos, abre os olhos. Abre os olhos, a igreja não pode parar de adorar. Aleluia, aleluia. Só complementando o que eu disse aqui. Só a verdadeira e contínua adoração mantém cada cristão íntimo de Deus e com autoridade divina nessa terra. Quem crê nisso? A terceira responsabilidade, estou fechando. A terceira responsabilidade da igreja. Aleluia, como agente de proclamação. Debaixo desta unção profética, sabe qual é? Profetizar ao mundo o poder de Cristo. Aleluia. A igreja tem que profetizar para o mundo que Jesus tem poder. Olha o que disse ainda Pedro, no capítulo 2 da sua primeira epístola, versículo 9. Vós, porém, olha bem, vós, quem? Eu e você, sois raça eleita. Quem é eleito aqui, levanta a mão. Sacerdócio real. Quem é sacerdócio real aqui? Nação santa. Quem é nação santa? Levanta a mão. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é esse povo? Para quê? Aí ele completa e diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alô, igreja de Deus. Alô, irmãos. Alô, Brasil. A igreja tem a incumbência de proclamar as virtudes do Senhor Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem o compromisso de manter a mensagem profética para o mundo perdido, para o mundo em treva, para o mundo que está morrendo no pecado, desesperado, aflito, sem saída. A igreja tem a palavra da vida. Só a igreja tem esta mensagem. Só a igreja. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Raça eleita. Para quê? Para proclamar as virtudes do Senhor Jesus. E eu quero que você anda comigo para a gente fechar aqui, pensando numa coisa. A igreja de Cristo, como nação santa, tem a incumbência de proclamar ao mundo que o Senhor Jesus é o rei. Por que ele é o rei? Em Mateus 28, aleluia, versículo 18 a 20, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós temos que falar para essa gente toda que toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Respeitamos a ciência, sim.
Respeitamos a medicina? Sim. Amamos os profissionais da saúde? Sim. Gostamos e usamos a tecnologia? Sim. Mas o poder, todo o poder está nas mãos do Senhor Deus. Aleluia. A igreja tem que falar isso. A igreja tem que falar isso. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o Todo-Poderoso? Nós temos que dizer para todos eles: quem Deus quiser matar, Ele mata. Quem Deus quiser deixar vivo, Ele deixa. Aleluia! Ele tem o domínio da vida e da morte, do inferno e do céu, e de tudo que existe está nas mãos do Todo-Poderoso Deus de Israel. E esse poder foi dado a Jesus. Aleluia! E quando Jesus disse: é-me dada toda a autoridade do céu e na terra, Ele falou assim: ide, portanto, fazer discípulos. Você tem o dever de continuar proclamando. Aleluia! O poder de Deus. E olha aqui, eu vou fechar com mais um texto para você pensar. Só a igreja tem o revestimento de poder, o poder do Espírito Santo, para ser a fiel testemunha de Cristo em todo lugar e em todo tempo. O que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8? Mas recebereis a virtude do Espírito do Senhor, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse poder que estava em Jesus, foi dado à igreja, foi entregue à igreja, através do poder do Espírito Santo, para ser revestido de autoridade, para ser testemunha. Então, meus queridos, não é hora de você abaixar a cabeça. Não é hora de você estar lamentando pelos cantos. Não é hora de você sair esconde-esconde. É hora de você levantar o pendão. Pastor, tem gente morrendo, eu sei. Pastor, tem gente internada, eu sei. Eu sei. Pastor, tem gente precisando de um pouco de oxigênio morrendo, eu sei. Pastor, os hospitais estão lotados, eu sei. Eu não estou em outro planeta, eu estou na Terra. Só que tem uma coisa que eu também sei: o dono do poder, da cura, do milagre, o dono da bênção, está conosco ainda. Ele não foi embora. Aleluia. 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 A hora que o Senhor quiser dar um basta, Ele basta. Eu tive Tem muitas pessoas felizes porque vacinaram. Eu ainda não vacinei, porque não chegou minha vez ainda. Parece que só a partir de amanhã. Mas eu vi uma irmã daqui da igreja me procurou dizendo que a filha dela, uma irmã nossa, foi atacada 2 vezes pelo vírus, a primeira e a segunda. Depois vacinou, e depois de vacinada foi atacada a terceira. Ou seja, depois da vacina pegou de novo. Ou seja, tem muita gente que está reinfectando depois da vacina. Ou seja, ainda não tem. Ou seja, é uma benção a vacina. Estão querendo crucificar o presidente porque não comprou vacina, porque não sei. Queridos, a vacina é uma benção. Eu vou vacinar a partir de amanhã. Agora, você sabe quem é que vai proteger cada um de nós? De verdade? Jeová Rafa. Aleluia! Porque se o Senhor não curar, ninguém cura. Quem está entendendo? Se o Senhor não proteger, ninguém protege. Se o Senhor não operar, não existe nada. Porque tem muita gente sem vacina, sem nada, que foi lá e que ficou entubado e passou pela barba da morte e voltou para casa. Sim ou não? Tem gente que foi infectado e nem no hospital não foi. Eu fui um deles que fui infectado. Fiquei 10 dias no hospital. Não precisei nem de máscara de oxigênio.
nem de catéterzinho, nada. Eu estava lá, sustentado pelas mãos de Jeová. Outros irmãos nossos aqui também foram para o hospital. Meus irmãos, uma coisa eu sei: a igreja do Senhor tem que manter a sua responsabilidade em dia. As pessoas precisam saber onde está o nosso Deus. Amém? Onde está o nosso Deus? O batismo da unção profética pode nos manter íntimos de Deus e espiritualmente ativos. Fique de pé, em nome de Jesus. Neste mundo de trevas. Portanto, assuma as 3 responsabilidades. Primeira responsabilidade, diga comigo, não se contaminar com o pecado. Diga, não se contaminar com o pecado. Amém? A segunda responsabilidade, qual é? Aleluia, qual é a segunda? Manter acesa a chama da adoração. Fala, manter acesa a chama da adoração. E a terceira, profetizar ao mundo o poder do Cristo vivo.